Muito bom, rapaziada. Rapaziada é rapaziado, né? Para flexionar o gênero. Saudações para todo mundo. Estamos começando aqui mais um programinha no canal Inteligência Acima da Mídia. Vamos começar como de sempre, né? Pedindo pelas barbas do Edmilson que vocês venham para a porra do YouTube, se inscrevam na porra do canal, né? Falando palavrão assim mesmo para o YouTube já me punir. Brincadeiras à parte, gente. Bora lá se inscrever no canal. O pessoal que está assistindo pelo Facebook, lá no blog da Dilma, do companheiro Daniel Pir, cearense da Gema. Pode correr no YouTube, a descrição do link tá. O link tá na descrição da live. Bora pro YouTube, se inscreve e volta pro Facebook, não tem o menor problema. E a gente vai de inscrito em inscrito, um de cada vez, chegando perto dos 13 mil inscritos. Falta só 650, tá bom? Um abraço pro Madeirada, que tá aqui no canal já. Um monte de comentário. Ivanzinho, patrãozinho, boa noite a todos, camaradas. Nesse país nada me surpreende, tem 30% de gente querendo jogar merda no ventilador. E por aí vai. A Luísa Carvalho também pelo YouTube. Valeu, Luísa. Não existe PGR enquanto existir Augusto Aras, vendido, corrupto, farsante, golpista. E o José Carlos Salles também pelo Facebook. José, bora pro YouTube, meu querido. Vai marcar o Ivan Seixas aqui. Ivanzinho, meu querido, prazer estar com você de novo, mais uma quinta-feira. E nós estamos no pé do eito para variar. Manda bala aí, fala aí o que você quiser. Pé do eito é a expressão mais paranaense que eu conheço. Essa eu quem é fora daqui não sabe o que é um eito. Muito menos o que é um pé do eito, mas tudo bem. Boa noite a todas, todos. Maravilha, estamos aqui. Vamos reforçar aí o canal, fazendo mais gente se inscrever no canal, que eu acho que é super importante. Tem que dar apoio para os canais progressistas para a gente fazer a diferença, né? Não adianta ficar reclamando da Globo e assistir a Globo e não dar uma força aqui. Boa noite, Magrão. Chora na rampa, diga lá. Chorar na rampa é a mesma coisa, é o equivalente ao pé do eito, né? Muito bem. Boa noite, Vera. É que você fala paranaense e eu falo cadeês. Então, você chora na rampa é coisa de cadeia, velho. Só para você saber. Bota o som que fica mais fácil de ouvir. Beleza. Vamos lá. Vera Lúcia, boa noite, querida. Tem uma bolsominion aqui que eu quero mandar ela aí catar. Não. Ô, Magrão. Esse pessoal é tão fora de noção que eles não percebem que cada vez que a Rita Morena escreve aqui Bolsonaro reeleito 2022, todo mundo sabe que é mentira, todo mundo sabe que é bobagem. Ela está dando força para o canal. Eu acho que você tem que escrever mais, ô Rita. Manda bala aí, fala aí tudo que tem mais. Então vamos fazer. Ajuda a gente aqui, é muito bom. Tá? Vamos fazer o seguinte: o YouTube se pauta por algoritmo. Então manda ver, põe mais ofensa aí para nós aí, vai. Eu gosto. Ô, Ivan, como eu não aguento segurar, eu não aguento segurar, o canal é meu, não aguento. Você quer ir para a ponte que partiu, Rita Morena? Vai encher o saco do bode na ponte que te partiu, sua filha de proveta quebrada. Falo mesmo, sou ruim, vai pro inferno, pronto, vai tomar no seu cu. Pronto, falei palavrão de novo, não aguento, não dou conta. Esse é o canal da família brasileira. Depende da família. Gente, não dá. Um editorial breve sobre esse assunto. Não dá. Eu passei da idade, do peso, passei dos meus pelos pretos na minha cara para aguentar papo de bolsominion. Mulher ainda. Mulher que vota em Bolsonaro não tem vergonha na cara. Pronto, falei também. Mas você tem que respeitar. Não tem. Não tem que respeitar nada. Não tem que respeitar porra nenhuma de nada. Votou nesse delinquente, não tenho que respeitar. Eu não tenho nem parente bolsonarista que eu deserdei todos. Eu vou aguentar gente que eu não conheço? Vá pro raio que o parta. Não sou jornalista, não tô aqui caçando um clique, não tô interessado, não tô afim de ouvir baboseira. Pronto, falei, desabafei, agora voltei ao normal. Vamos a cá. Então é isso, gente. Bora pro YouTube se inscrever no canal,
que a gente fortalece. Ivan, saiu pesquisa Datafolha hoje, eu queria que você comentasse brevemente, porque eu quero falar de outros assuntos, mas a pesquisa não tem como a gente não comentar. É uma pesquisa que repete o resultado do Datafolha, do último Datafolha, né? Uma pesquisa importante, não tem variação significativa, não adianta fazer meme, faz um monte de meme. PT, Lula tem 18 pontos à frente de Bolsonaro, não sei o quê. É o mesmo de 300 dias atrás, que a Datafolha não variou nada. Então, o que dá para fazer e dizer, na minha avaliação, é que está consolidado o negócio, né? Não tem novidade, gente. Eu não estou vendo novidade. Eu acho que a consolidação, sim, é uma novidade, mas os números não. Ivan? Não, tem uma questão diferente, que assim, todas as pesquisas, e a começar pelo Datafolha, eles falam, mas não dizem uma coisa, porque 47 a 32 não é 47 a 32, porque tem os não sei, os votos nulos e os votos em branco. Quando isso é tirado, tá? Os 47 viram 53%. Então, assim, está liquidado no primeiro turno. Isso é um fato. Agora, nós não podemos nos conformar com essa coisa estreitinha, só 53%. Tem que ser 60%, 70% para não deixar dúvida. O cara já está puto da vida por causa da carta aos brasileiros. Não sei se você viu isso também no UOL. Os caras estão putos da vida, porque eles estão entendendo que a elite tirou apoio, porque essa carta aos brasileiros tem a minha assinatura, tem a tua assinatura, mas tem a do Paulo Setúbal, dono do Itaú Unibanco. Tem o não sei o que, IOSP, tem o outro não sei o que. Tem o Pedro Salles, né? Pedro Salles, o Pedro Malan, tem um monte de gente que são os donos do país, o dono da grana do país. E essa gente falou, fodam-se. Agora, vem ao Brasil o secretário de Estado do Biden, tá? E diz para os caras assim, não vai ter golpe, porque nós não vamos aceitar. Dá ordem para o exército. Isso daí, para mim, já decidiu a parada. É tudo pataquada desse bosta aí, desse delinquente, que fica fazendo essa coisa de brincar de medo. Sabe aquela brincadeira de medo que as crianças têm? Velho do saco, aí sai correndo, todo mundo brincando disso. Ele fica fazendo isso. É o mesmo jogo que os militares fizeram na redemocratização. Se processar torturador, vai ter retrocesso político. O que era o retrocesso político? Era simplesmente, nós vamos voltar a torturar e matar. É isso que eles diziam. Não fizeram isso, e o Bolsonaro faz a mesma coisa. Eu vou dar golpe se não ganhar a eleição. Aí todo mundo fica, ai meu Deus, que medo, Então assim, a Vera também assinou, todo mundo assinou, isso aí de uma noite para outra, saiu de 100 mil para 310 mil. Curiosamente, sofreu 2.400 e não sei quantos ataques cibernéticos. Os bolsonaristas estão em pânico. É isso que vale. A pesquisa é isso aí, esses aí, 2.340 ataques cibernéticos. Isso daí, gente, é o que está valendo. O pânico dos caras. Agora, não basta sentar em cima da bunda e dizer que está ganho. Isso não existe. Porque precisa ter muitos votos para ser acachapante, para os caras não terem condições de reagir. Isso é lei de guerra, tá? Lei da guerra. Você não pode deixar o cara tonto. Você tem que aniquilar para poder conquistar território. Além disso, muito mais do que isso, tem que eleger uma bancada de deputadas e deputados progressistas, de senadoras e senadores progressistas, de governadoras e governadores também progressistas, porque é só você ver
O delinquente queria negar que a vacina funcionava, o consórcio Nordeste comprou a vacina diretamente, ele teve que engolir. E aí o que aconteceu? A vacina salvou milhões de pessoas. Não graças a esse delinquente, porque ele queria mais é que morresse a população. Foi graças ao consórcio de governadoras e governadores. E aí você pega o Flávio Dino, a Fátima Bezerra, foram super importantes nesse acordo, né, de governadores e governadoras. Então, assim, não dá para você ficar esperando que as coisas vão acontecer. Não, faça. Todos nós somos agentes históricos, nós somos sujeitos históricos. Nós não estamos esperando que alguém decida por nós, porque se alguém for decidir por nós, talvez não decida a nosso favor, né? Acho que tem que pensar sempre isso. Ô, Ivan, eu queria que você comentasse uma coisa que me ocorreu quando você falava do fim do processo, quando o representante do governo norte-americano, do governo dos Estados Unidos, vem aqui para dar um recado nítido, claro, sem chance de tergiversação. Você disse que está encerrado ali. O assunto está encerrado ali, não tem papo mais. Aí a pergunta que eu faço para você, assim, você que adora o Exército, né? Você que anda escrevendo livros, tecendo odes elogiosas ao Exército, como o General Golbery, etc e tal. Mas que exército é esse? Que exército é esse? Que agora, aí depois que o cara dos Estados Unidos veio, foi o presidente do STM, você viu? O presidente do STM dizer que é uma instituição que apoia a democracia e não sei o quê, não sei o quê. Que exército é esse, ô Ivan? O Brasil é tutelado pelos militares brasileiros, que por sua vez são tutelados pelos militares norte-americanos. Está aí no teu livro? Faça como a Adriana Coppi, que ela está escrevendo aqui, que obrigado por ter mandado o livro para ela. Faça como a Adriana Coppi, tá? Compre o livro. No livro eu mostro exatamente isso. Os caras são absolutamente atrelados, tá? Eles são caninamente atrelados aos Estados Unidos. E aí o que a coisa acontece? Vem para o Brasil o secretário de Estado e diz: vocês têm que apoiar o resultado das urnas, vocês têm que respeitar as instituições democráticas, os direitos humanos. Acredita nisso? Os Estados Unidos, que tortura lá em Guantánamo, em tudo quanto é lugar, que tem a Escola das Américas que se ensina tortura para os milicos, inclusive brasileiros, vem falar para os caras que vocês têm que respeitar os direitos humanos. Não é para levar a sério o resto, mas no caso específico das eleições, o Joe Biden está mandando um recado. Nós não vamos compactuar com o golpe se vocês derem o golpe. E existe uma estrutura, Magrão, existe uma estrutura hierárquica dos exércitos americanos. Tá? Eu estudo isso, eu conheço um pouquinho disso. Chama-se Conferência dos Exércitos Americanos, CEA, que tem uma hierarquia. Quem manda, quem está no topo da cadeia, é o Exército dos Estados Unidos, óbvio. E eles dão ordens e os caras seguem. A Operação Condor que a gente teve aqui não foi da cabeça dos milicos brasileiros e argentino, Uruguai, etc. e tal. Foi ordem do Pentágono, foi ordem dos Estados Unidos. Isso é um fato. O Brasil foi o operador. E depois passou para o Chile, que passou a ser o operador-chefe. Mas isso tudo, assim, tem uma cadeia hierárquica de comando. Agora, neste momento em que o delinquente Bolsonaro, ele é o representante do Trump, e os caras estão tentando botar o Trump na cadeia lá nos Estados Unidos. Eles não podem reforçar o delinquente trumpista aqui. Vamos recordar, volta um pouco a fita. O delinquente Bolsonaro é aquele que bate continência para a bandeira americana
e olha para aquele ninho de guacho, aquele ninho de passarinho que tem na cabeça do Trump e fala o quê? Eu te amo, I love you. Quer dizer, é a coisa mais ridícula que existe. Ensinamento do general Golbery. Mas na cabeça de um marginal, como o Bolsonaro é, o Bolsonaro é marginal, ele não consegue ter a formulação de um cara que eu não concordo, mas é um intelectual. O Golbery é um intelectual. Tá? E ele formulou todas as teorias dele. Esse marginal, ele fala assim, tem que gostar dos Estados Unidos, então I love you. É isso. Mas veio a ordem, tá? Eu entendo assim. Veio a ordem. Não se metam a fazer nada contra a democracia. Por quê? Porque os caras estão levando uma surra lá na Ucrânia, que a Rússia está dando uma surra neles, e eles têm que ter a tropa unida aqui. O Brasil não pode se perder. Você imagina se o Brasil se perder numa conflagração de guerra civil. Os Estados Unidos está fodido. Então, eles precisam ter um mínimo de centralidade e principalmente de ordem sob controle deles. Não sei se você viu, Magrão, a bancada do Partido Democrata, do Biden, que é o mesmo partido dele, apresentou ao orçamento uma condição. Se não for respeitada a eleição no Brasil, as verbas do orçamento americano de ajuda não vêm para o Brasil. Os milicos vão ter que comprar Viagra do próprio bolso. Só para lembrar. Prótese peniana, enfia onde eles quiserem. Não vai ter Vamos deixar claro isso. Caramba, muito bom, Ivan. Muito bom. Tá respondido. Livro Golbery, do senhor Ivan Seixas. Para quem quiser entender, tem uma pergunta aqui, ó. Para entender isso aqui, Luísa Carvalho, ó, eu não consigo entender porque o Brasil vive sob a tutela dos Estados Unidos. Alguém pode me explicar e me ajudar a entender essa situação? O Ivan deu um catado aí, mas o livro está mais detalhado, esmiuçado, com muito mais propriedade. É isso, assim, né, Ivan? Luísa, a questão básica é o seguinte. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o Exército Brasileiro fez uma opção por ser atrelado ao Exército dos Estados Unidos. Até a guerra, eles eram ligados, não é modo de dizer, majoritariamente os generais eram ligados ao nazismo. Tá? O Eurico Dutra, o Góes Monteiro eram nazistas, eles queriam entrar na guerra ao lado do Hitler. Tá? Quando ela disse que entendeu, mas não gostou. Quando terminou a guerra, que o nazismo perdeu, eles fizeram uma opção. Aí criaram a Escola Superior de Guerra, que passou a formar gente com a cabeça dos americanos. E esse atrelamento chega em 64, quando eles assaltaram o poder, eles botaram para fora do Exército, das Forças Armadas em geral, todos aqueles que eram legalistas, nacionalistas e de esquerda, progressistas de todo tipo. Tinha até comunista, como Nelson Werneck Sodré, por exemplo. E aí o que aconteceu? Ficou controlado, como até hoje, por um bando de reacionário a favor dos Estados Unidos. E pior ainda, muito pior, uma grande massa de militares assustados, porque tem medo de ser perseguido e não falam nada. Hoje, uma boa parte está sendo disputada pelo bolsonarismo, que não é legalista, não é nacionalista, então vamos ser fascistas. Esse é o princípio. É isso que nós temos hoje no Exército Brasileiro, nas Forças Armadas no geral, mas o Exército Brasileiro em particular. Espero ter respondido a pergunta. Muito bom, Ivan. Vamos lá. Ivan, a CPI da Covid, a CPI da pandemia, do pandemônio bolsonarista, que desenterrou, né, ou botou à mostra toda a corrupção, todo o desgoverno, toda a maldade do governo Bolsonaro no trato da Covid, chegou ao final,
foi uma coisa horrorosa, algumas sessões escabrosas, escandalosas mesmo, de senadores fazendo defesas assim, inacreditáveis, como o Gaúcho, lá teu conterrâneo, teu amigo, esqueci o nome dele, Meu né, amigo. teu amigo de infância, fazendo, enfim, chegou ao final, o relatório da CPI indiciou lá uma tantada de gente, inclusive o delinquente, né? 10 indiciamentos. Vai agora, essa semana, a bonita da Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral, que é melhor a gente falar logo que é a vice-engavetadora geral de pedidos de investigação ao delinquente, dos 10, ela pede arquivamento de 7. Livra a pele de uma galera. Livra a pele, principalmente do Bolsonaro, livra a pele da família Barros, livra a pele do Braga Neto, que é o atual pré-candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Uma coisa que, para o nível da PGR, a gente estava considerando, eu pelo menos estava considerando até mais ou menos normal. Não, é normal, porque o Aras que é o chefão, ele é pelego mesmo, ele está ali porque ele quer uma vaguinha no STF, nada diferente no front. Até que surge a bela notícia que a bela Lindora é da copa e da cozinha do Palácio da Alvorada, rapaz. Como pode isso? Ah, rapaz, eu fiquei assim espantado. Visitinha na calada da noite, regada a um bom vinho, né? É mesmo? E aí, na matéria, eu vou repetir o que a matéria disse, só para eu não fazer uma análise agora. A promessa eu me reelejo no segundo turno, o Aras é promovido ao STF e você assume a PGR. E a Tadinha acreditou, pura e simplesmente, ou tem mais coisa nesse rolo aí, Ivan? Mas que governo é esse, hein, cara? Todo dia eles não dão trégua pra gente. Olha isso. Olha, é uma cara de pau muito grande, né? Porque os caras acham que a explicação que eles dão, mesmo que mentirosa, mesmo que flagrantemente falsa, vai passar, porque eles têm certeza da impunidade. E aí, Magrão, é um negócio engraçado, porque assim, exatamente igual à ditadura militar. Só que a ditadura tinha censura. Hoje, eles têm essa massa de idiotas que segue eles, que diz, é assim, e os caras repetem sem ter porquê. Entendeu? Eles repetem absolutamente como papagaio. Porque vale aquela ideia que é do Joseph Goebbels, ministro da propaganda do nazismo, que o Steve Bannon do Trump copiou, que é minta, que alguém vai acreditar. E uma mentira repetida muitas vezes se torna aparentemente uma verdade. É isso que eles estão fazendo. Agora, é aquilo que nós falamos aqui no canal o tempo inteiro. Nós precisamos estar com tudo certinho para poder responder, para poder desfazer isso. Porque quando eles falam entre eles, é coisa de grupo de WhatsApp. Escreve, o cara repete. Ele não sabe por quê, mas ele repete. Agora, aquele que tem um pouco, um mínimo, um pouquinho assim, de bom senso, que dá para você discutir e dá para você convencer, vai em cima. Mostra que isso é mentira, mostra que isso não é nem perto da verdade. E aí você tenta tirar o cara da onde ele está, entendeu? Seja seu familiar, seu amigo ou qualquer coisa. Agora, quando é aquele cara que você tira o argumento dele uma vez, tira o segundo, na terceira o cara te manda ir para Cuba, você não vai porque você tem que comprar passagem, mas você gostaria de ir. Manda ele pra puta que pariu, porque não tem o que discutir com um cara desse. Não há possibilidade de você fazer qualquer diálogo, porque eles não são eleitores, são seguidores zumbis dessa seita maluca que é o fascismo. Né? Então, acho que não tem o que fazer, não. Mas é vergonhoso, né, rapaz? A gente
nunca se surpreende, não cansa de ser surpreendido, na verdade, não cansa de ser surpreendido. Foram muitos encontros, e há uma passagem de relatórios, cara, de informação privilegiada sobre o que está acontecendo lá na PGR. Não há autonomia alguma, a PGR não tem autonomia alguma. A gente já viu esse filme. Eu não prestava muita atenção em política nos anos 90, não, mas eu depois li sobre o tal do Geraldo Brindeiro, rapaz. Nós já vimos essa novela no país. O maior dos engavetadores do universo, se não o maior, agora perde para o Aras, né? Porque o Geraldo Brindeiro, durante um bom tempo, foi ele o cara que Mas segurou. O Geraldo Brindeiro, Magrão, o Geraldo Brindeiro, ele era um cara elegante, ele pegava, o próprio Gilmar Mendes, quando foi também, ele simplesmente ele tinha uma justificativa que dizia por A mais B, não sei o quê, e engavetava as coisas. Mas era tempos, vamos lembrar, né, vamos ser justos, era tempos em que os tucanos não queriam que mexesse com eles. Mas os tucanos, eles tinham um mínimo de respeito pela democracia. Tirando o Aécio, que é um delinquente, né, os outros, Fernando Henrique, Covas, estavam pessoas respeitáveis. Agora, o Aras, não. O Aras, assim, é cúmplice. Ele não é pau-mandado, ele é cúmplice. É coautor dos crimes. O Bolsonaro faz e ele diz, não tem nada e tal. É um cara que, assim que termina a eleição, vai sofrer um processo de impeachment. Escreva o que eu estou falando. Ele vai sofrer um processo de impeachment, porque é muito cara de pau. Não é uma coisa que você diga assim, não, olha, parece que é. Não, está na cara, todo mundo está vendo. A mesma coisa que você falar que o Bolsonaro é um delinquente, é um desonesto, um corrupto. Não precisa pesquisar, é só você ver o que tem. O problema é que a ameaça de golpe, a ameaça de matar, de fazer o diabo, os caras ficam com medo e não vão para frente. Na hora que ele perder, que ficar garantido que vai ter posse, que vai ter governo de reconstrução nacional, não é governo Lula, vamos entender bem. O Lula é o presidente, mas é um governo de reconstrução nacional. Aí, esse cara vai dançar. Escreva o que eu estou falando. Aqui, acabei de ver a enquete da Globo. Lula com 47, Bolsonaro 22. Não é da Globo, é da UOL, tá? Da Folha, UOL, Datafolha, que fez essa pesquisa e a Globo está repercutindo. Só para reforçar, Luísa, esse é um resultado que é parecido, muito igual ao anterior da Datafolha, não mudou muita coisa. Ô Magrão, você sabe quem é Aleister Crowley? Claro que eu sei. O Aleister Crowley é um escritor inglês que ele escreveu nada mais, nada menos do que a obra que inspirou a Sociedade Alternativa do Raul Seixas, por exemplo. E, por sinal, diz que o nome da besta 666, eu vou dizer, tem uma música que ele fala isso, é Aleister Crowley. É a própria besta. O Aleister Crowley também inspirou outras bandas famosas, inclusive o The Doors, nos Estados Unidos. Magrão e Ivan também são cultura. A gente conhece um bocadinho de coisa. Então é isso, né? Aras é um prevaricador e vai acabar sobrando para ele em determinado momento, com certeza. Vamos avançar aqui, Ivan. Vamos virar a chave, vamos falar da sua terra. A tua terra que dá orgulho em você, assim como o Paraná dá orgulho em mim, né? Nós temos essa porção de gente boa aqui no Paraná. Saiu uma pequena pesquisa no Rio Grande do Sul, deixa eu achar o nome da pesquisa aqui para te falar, pesquisa confiável, né? Eu vi. Mas o resultado da pesquisa assusta de qualquer jeito. Olha lá, Mourão, a Amélia Chicotinho, Senado. Senado. E o Senado, eu quero falar do Senado mesmo. E o Sartori, homem, que aparece. E aí, nós temos no Rio Grande do Sul o galo missioneiro,
um ex-governador, um cara com história de luta imensa, que se colocou à disposição. Mas o Olívio não aparece nessa pesquisa, né? Ele não está nessa pesquisa ainda, né? Ainda não. Essa é a salvação. Mas veja, esses 3 caras, olha isso. O Mourão. Merda, bosta e cocô, né? Cara, que o Rio Grande do Sul também, eu vou te contar, Ivan. Não é fácil, não, hein? Olha, eu chego a pensar. O que a Silvana falou aí? Não está aqui. Eu chego a pensar que aqueles separatistas têm razão. Eu tenho que separar porque não dá para ficar junto com essa gente. Puta que pariu, que vergonha, rapaz. Que vergonha. Mourão ficar em primeiro lugar na pesquisa para o Senado. Sartori, que passou 2 anos com o salário atrasado do funcionalismo, fez um governo desastroso, de merda. Esse cara está sendo cotado para ser senador da República. É de lascar. E o Nelson Marquesan é o quarto. É o quarto colocado. O prefeito de Porto Alegre, que acabou com a cidade. Bom, vamos ver quando o Olívio Dutra entrar. O Olívio, eu gosto muito dele, né? Uma figura maravilhosa. Uma vez eu estava lá no Teatro de Arena dando uma palestra e o Olívio foi lá. Eu conheci o Olívio da formação da CUT, da formação do PT, e eu citei ele, né? E ele com aquele bigodão que vem até o queixo, no bigode dele. É uma figura, né? Eu falei assim, estamos aqui com o maior expoente da política do Rio Grande do Sul, filho pródigo de Vussoroca. E ele falou, mas tu sabe até a cidade que eu nasci, tio? E assim, uma figura maravilhosa. O Olívio é uma figura que assim, é exemplar. Todo mundo fica enchendo o saco porque o presidente de não sei qual país vai para o trabalho de ônibus. O Olívio morava na vila do IAPI, em Porto Alegre, ia todo dia de ônibus, porque ele dizia, eu gosto de conversar com as pessoas para saber o que elas pensam do meu governo. E ia, e depois, quando era governador, também ia, não é demagogia, ele é assim, é uma figura espetacular, né? O clube militar tem, o problema é que o país andou para a direita muito, e o Rio Grande do Sul, com toda a tradição de luta, toda a tradição de progressismo, tanto que o PT foi governo lá durante muito tempo, se perdeu na curva da estrada e hoje está um horror aquilo lá. O estado está largado, sabe? Tá, assim, a milicada faz um papel de parecer que são os colocadores de ordem, né? Como Santa Catarina leva isso, Paraná, então. Vamos ver se São Paulo faz o favor de tirar aquelas porcarias lá dos tucanos para botar alguma coisa que presta, que é o Fernando Haddad, né? Que tudo indica que vai ser o governador. Esperamos, né? E no Paraná a gente precisa também eleger o compadre Requião, né? Puta, seria ótimo, viu, cara? Seria fantástico, hein? Eleger o preto, né? O preto no Rio Grande do Sul. Edgar Preto. Edgar Preto, o Requião no Paraná, o Haddad lá em São Paulo, ia ficar só Santa Catarina, e a ilha do fascismo brasileiro, né? Ia ficar ali isolado, né? Mas, enfim, é uma conjuntura difícil. O que está, para mim, na minha avaliação, o que está mais próximo de se eleger é o Haddad de São Paulo. O Requião tem dificuldades aqui no Paraná, e o Preto não acompanha muito lá, mas também nessa conjuntura para Senado, que é uma eleição majoritária, mesmo essa pesquisa com método por telefone, um método questionável também, dá alguns indícios de como vai ser a eleição para governo lá, não dá não, Ivan? Ou não? Ou o Preto tem boas chances? Não, o Edgar Preto não chega nem aos pés do Adão Preto, que era o irmão dele, que era um puta cara. Né? Era irmão? Eu achava que era o pai. Que eu saiba é irmão dele. Era um puta cara, puta líder, um cara assim com muito pulso para militância, um cara que fez a diferença. Mas assim, a gente tem que entender, né, que
A vida é luta renhida que os fortes abraça e aos fracos, aliás, os fortes sufoca e os fortes só faz exaltar. Tem que lutar, cara, não adianta, né? A Vera Lúcia Vieira Teles está falando aqui, né? Aqui na Bahia, Jerônimo. Você viu que coisa impressionante, cara? Foi só o Lula aparecer por lá, o cara que subiu na pesquisa. O Lula chegou em Minas, o Zema estava dando de braçada. Aí o Calil, foi o Lula chegar lá, dar apoio para ele, o negócio está empatado. Eu acho fascinante. Por isso é que os filhos da puta puseram o Lula na cadeia, né? Porque o cara chega e fala, vota, e aí vai. É maravilhoso. Máquina, né, Ivan? Ele é uma máquina, não tem, ele é uma máquina política, ele é um animal político na acepção do termo, né? A acepção do conceito filosófico. Você viu a entrevista dele para o UOL, rapaz? Que coisa maravilhosa. Eu não tive tempo de assistir ainda. Vale a pena. Eu conheço o Lula também, da formação da CUT, do PT. O Lula cresceu muito, mas eu fiquei impressionado como ele está corajoso, inclusive. Não é pouco. Está super corajoso, está ousado, está falando, não está fugindo dos assuntos, não está propondo se fingir de bonzinho para ser eleito. Ele está falando que tem que ser feito. Entendeu? Eu acho que está muito legal. Isso aí, o clube militar é um perigo. Não são patriotas, são terroristas, como o Bozo, quando foi expulso do Exército. Porém, foi reformado como capitão. Ele era um tenentinho. Exatamente. Viu? Ele serviu aqui no Paraná, né? Você sabe também, né? O Bolsonaro serviu no 10º Batalhão do Norte do Paraná, em Apucarana, onde eu morava. Tinha um cara que andava de moto comigo, ele tinha um triciclo. Bem coisa de militar, sabe? Sabe o que eram os enfeites do triciclo do cara? Eram simulacros de projéteis, de obuses, de vários calibres. E no guidão, no paralama do pneu, assim. Sabe? Depois eu chamo de delinquente e as pessoas dizem que eu estou exagerando. Aí esse cara, ele falava assim, eu conheci o Bolsonaro, é um vagabundo de marca maior. Pensa num homem que não valia nada. E hoje é bolsonarista, mas falava isso na época. Eu andava de moto com esse cara lá em 2014, 2015, por aí, o Bolsonaro ainda não estava. Então ele metia o pau, hoje está lá carregando bandeirinha pro Bolsonaro. Magrão, deixa eu só contar uma história. O meu avô era um imigrante russo que veio para o Rio Grande do Sul, lá para uma colônia perto de Santa Maria. E quando o Costa e Silva foi escolhido para ser ditador e mostraram a cara dele na televisão, eu estava do lado do meu avô e ele falou assim, o que o capitão Costa está fazendo aí? Aí eu falei, vô, ele foi escolhido para ser o presidente. Isto é um merda! Eu cansei de juntar ele na sarjeta bêbado, porque ele saía para jogar e voltava bêbado, e caía na sarjeta. Eu juntava ele, botava, meu avô entregava pão, leite, sei lá que porra, e eu levava ele embora para a casa dele, largava na porta da casa dele. Nunca me agradeceu, desgraçado. Então, é o nível dos caras, velho. É complicado, viu? Muito bom, Ivan. Vamos lá. Nessa linha, Ivan, que você comenta sobre a potência de Lula, de agregar, de ajuntar, de trazer a turma, e essa potência de virar conjunturas eleitorais bastante complicadas. Você citou aí o Zema, você citou aí o Calil na Minas Gerais, tem a Bahia, enfim. Aí agora, cara, saiu aí, ventilado na mídia, o Luciano Bivar, cara, do União Brasil. O Luciano Bivar aventando a possibilidade de abandonar a candidatura a presidente. É óbvio que ele estava só valorizando o passe, ele só idiota para acreditar que ele ia se lançar candidato mesmo, só se fosse um trouxa. E já apoiar Lula no primeiro turno. Na matéria, diz que a moeda, né? A moeda da negociação seria um apoio para ele se lançar candidato a deputado federal
e o apoio para ser presidente da Câmara. Aí, isso é um assunto que dá para a gente debater, né, e tal. Se Bivar é confiável ou não para receber apoio para presidente de Câmara, a gente pode debater. Agora, o que eu estou aqui pensando é o seguinte, é um quiprocó grande isso, porque o ACM Neto é do União Brasil, se eu não estou enganado, na Bahia. O Sérgio Moro também não é? Do União Brasil. Rapaz, eu já fiquei pensando, o palanque do Lula aqui no Paraná, se isso menino de Deus do céu. Rapaz, mas vamos voltar ao principal. União Brasil é um dos maiores partidos do Brasil hoje. Em número, né? Em número de deputados, é um dos maiores partidos. Sim. Tem uma tonelada de grana de fundo eleitoral, que não é brincadeira. E isso, cara, é coisa do Lula. A simples possibilidade disso acontecer é efeito Lula, é efeito carta aos brasileiros, é efeito pesquisa, é efeito mercado que não aguenta mais perder dinheiro com o delinquente, é o povo que não aguenta mais pagar 10 conto um litro de leite, até outro dia 8 conto um litro de gasolina, o óleo está do mesmo jeito ainda, enfim. Tudo isso tem uma característica de Lula muito forte, não? Olha, o que eu acho mais engraçado, assim, o Lula, quando ganhou a primeira vez, ele teve que fazer uma carta aos brasileiros que ele se comprometia a cumprir todas as regras, não mexer na dívida externa, moratória, a dívida pública e tudo mais. Era uma carta aos brasileiros da grana, na realidade, que ele fez para dizer, olha, calma, eu não vou fazer o socialismo. É isso que ele falou. Tá? Engraçadíssimo é que hoje existe uma carta aos brasileiros feita pela burguesia dizendo que vão apoiar a posse dele. Porque isso é extremamente importante. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu a proeza de se colocar tão marginal como ele sempre foi, que agora nem a própria burguesia o quer mais. Não é Paulo Setúbal, o banqueiro, que agora, não sei se você viu ele falando, porque estão fazendo uma cartinha aí, os bancos estão bravos comigo porque eu tirei o poder deles. Conversa, fiada. Isso é só para o eleitorado dele repetir. Na realidade, assim, a burguesia nacional, o próprio imperialismo dos Estados Unidos, viu que esse cara não é confiável, é um delinquente. Eles estão vendo o que eu estou falando faz tempo, que o cara é um delinquente. E que não dá para ter esse cara. O Lula é melhor. O Lula dá para conversar. Mesmo que perca um pouco o controle, o Lula não vai fazer loucura. O Lula tem compromisso. Agora, o Lula é brilhante, vamos falar. Tem um monte de gente que se propõe a ser de esquerda, que fica como relógio parado falando a mesma coisa. Que o Lula não sei o quê, porque o Alckmin não sei o quê, porque eu não sei quando. Cara, eu conheço o Alckmin. O Alckmin não é um cara de esquerda, óbvio que não é. Mas o Lula fez um grande pacto antifascista. Nós temos que lembrar disso, nós precisamos nos livrar dessa desgraça. Porque nós entramos numa espiral fascista, numa espiral de violência, que se isso daí perder o controle, todos nós estamos fodidos. Todos nós vamos sofrer. Nós outros, eu, você, Magrão, que somos manjados, nós vamos sofrer retaliação. Provavelmente a gente sofre atentado, se for o caso. Por quê? Porque os caras não são brincadeira. Então, o que houve foi um grande pacto para tirar o país dessa situação. Agora, o Lula não está fazendo concessão a tal nível de dizer, olha, não vou mexer em nada. Não, ele vai mexer, ele já falou que vai fazer um Ministério do Índio, vai fazer um Ministério da Pesca de novo, vai fazer toda a preocupação com direitos sociais. Ele está dizendo que vai mexer na Petrobras, vai recuperar as refinarias. Isso é fundamental. Então, assim, ele está fazendo um acordo para tirar o país da crise e do fascismo, mas não está abrindo mão. Acho que isso é muito interessante, é uma coisa para a gente valorizar. Agora, ficar como relógio parado falando que fez acordo, que o
PT vai trair, não sei o quê, é ficar fazendo previsão a posteriori. Ele não fez nada disso. Tá? O que nós temos e temos que fazer é nos livrar do fascismo. O Lula ganhar a eleição, o Lula tomar posse, ter um governo, é possível, inclusive, botar o Bolsonaro na cadeia. É possível botar o Aras na cadeia. Isso não é pouco, gente. Isso não é pouco. É muito. Agora, hoje não tem condições. Você domesticar as Forças Armadas para respeitar os resultados eleitorais vai ser uma coisa muito importante. A gente consegue, até o imperialismo vir dar ordem para os caras, falar, não se metam a fazer bobagem, está de bom tamanho. Tá? Eu vou falar assim, eu estou falando da minha posição de extrema esquerda. Nunca me disse como esquerda, eu sou extrema esquerda. Porque esquerda, até o Ciro Gomes já disse que é. Eu não acho que é, não. Não acho que é, não. Então, assim, vamos deixar claro, nós temos que fazer alianças para sair. E eu digo, Magrão, historicamente, o Mao Tse-tung, lá na China, ele teve... As forças guerrilheiras do Partido Comunista foram quase dizimadas pelo Chiang Kai-shek, que era o ditador. Quando o Japão invadiu, o Mao Tse-tung foi procurado pelo Chiang Kai-shek para uma aliança para combater o invasor. Qual é o mal menor? O mal menor é Chiang Kai-shek. O inimigo é o Japão. Ele juntou forças. Agora, pode ser patriota, mas não é idiota. O que ele fez? Ele pegou armas do Chiang Kai-shek, dos Estados Unidos e tudo mais, pegou munição, pegou farda, pegou alimentação, pegou tudo, e montou um exército poderosíssimo que expulsou os japoneses. Terminou a expulsão, ele largou as armas? Não. Ele disse, agora vamos nos entender entre nós aqui. E tomou o poder. A China que a gente tem hoje não é contrária ao Mao Tse-tung, muito pelo contrário. É fruto do Mao Tse-tung, tá? Fruto dessa aliança. O Ho Chi Minh no Vietnã tinha um problema. Todo mundo implicava que o Partido Comunista, que ele era o líder, é comunista. E aí os budistas reclamavam, os nacionalistas reclamavam. Falou, qual o problema? É o Partido Comunista? Então nós vamos dissolver o Partido Comunista. E, oficialmente, se dissolveu o Partido Comunista. Mas todos os guerrilheiros que eram Vietcong, que eram vietnamitas do Cong, do Mekong, que é um rio deles, que era a sede lá da início da guerrilha, passaram a ser conhecidos como Viet Minh. Os vietnamitas de Ho Chi Minh. Era a mesma coisa que dizer os guerrilheiros comunistas, só que tinha outro nome. E fez um grande acordo que não iria reprimir nenhuma religião, que não iria reprimir nenhum projeto nacionalista, e libertou o país. Tá? Nós temos hoje o Vietnã liberado, uma potência econômica, inclusive. Tá? Alô, Magrão? Congelou aí tua imagem, Ivan. Congelou. A gente tem o Vietnã hoje, que é uma potência econômica, graças a Ho Chi Minh, com essa grande aliança que expulsou o imperialismo dos Estados Unidos, antes da França, etc. Então, assim, tem que entender. Política não se faz com fígado, se faz com cabeça. Então, o que você está querendo dizer é que há uma possibilidade, pelo menos na teoria, de Lula e Moro se cumprimentarem aqui no Paraná? Nem de jeito nenhum. De jeito nenhum. Lula não vai... Ivan, eu não sei... Agora voltou. Agora então, de jeito nenhum. Eu entendi a sua pergunta. Ele não vai para o mesmo palanque com o Moro, não. Isso aí pode tirar o calado da chuva. Vamos desdobrar, então, agora. Bivar, na tua concepção, eu não conheço, não sei quem é Bivar, sei do Bivar da seguradora que o Bolsonaro acabou, a seguradora de trânsito, né? Dos acidentes de trânsito, e ele ficou brabinho porque perdeu uns esquemas, obviamente, e aí foi rompendo também. O que eu sei dele é isso, não conheço o Bivar.
Bivar é confiável para receber apoio, para ser presidente de Câmara? Isso aí ele está vendendo o passe dele para dar apoio. Isso é conversa fiada. Escreva o que eu estou falando. Assim, primeiro, o Lula vai fazer por fatia. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos tomar posse, depois da posse, em janeiro para fevereiro que vai ter eleição para presidência da Câmara, entendeu? Aí a gente chega a um acordo. Isso aí, quem vai ser presidente da Câmara, com certeza, não é Luciano Bivar, mas nem a pau, Juvenal. Baixíssimo clero. Se bem que o Lira também era baixo clero, né? Não, mas no reino de delinquentes, o que você espera? É delinquente também. Sim. Tá certo. Não, e é o que tem, né? Em um reino de delinquentes, o Congresso não ia sair diferente, né? Não ia poder ter dois estadistas comandando aquilo lá, né? Não tem nada de Teresa de Calcutá no Congresso Nacional, isso com certeza. Mas, porra, primeiro precisa ver o que vai ser eleito. Né? Porque se for eleito tudo que se espera... Oi, tá congelando de novo. Tá congelando, sim. Ivan. O sinal da tua internet, é o que parece. Para mim... O que eu estou falando é que tem que ver primeiro o que é ser eleito no Congresso Nacional. Tá muito ruim, Ivan. Não tá cortando. Agora, além de congelar, picotou o áudio. É que para mim aqui tá normal, viu? Na minha aqui a internet está normal, Ivan. Ivan deu uma congelada feia, vamos ver se ele volta. Enquanto isso, vamos fazer aqui as propagandas, tá bom? Pessoal, seguinte, então precisamos chegar a 13 mil inscritos no canal, faltam só 650 inscrições, isso é importante, acho que é uma marca bastante significativa nesse ano, em que nós vamos eleger o Lula. O Ivan voltou, vou embarcá-lo aqui, mas vou continuar com os recados, Ivan. Então, 13 mil inscritos, precisamos, tá aí o Pix do canal, tá aí o telefone de contato, pode mandar mensagem para mim, para eu incluir nos grupos do WhatsApp e Telegram, tem like para contribuir que é de grátis, tem compartilhamento de live que é de grátis. Nós estamos preparando aqui 2 novidades, vou contar uma delas, o Ivan já sabe, e a outra em primeira mão, até para o Ivan. A primeira novidade é que o Ivan e o Adriano estão preparando aí um programa para estrear nos próximos dias. Não sabemos ainda exatamente quando, nem o Ivan sabe, porque nós estamos fechando ainda o negócio, mas vai acontecer nos próximos dias aí um programa de entrevistas com o Ivan e Adriano Diogo, né? Vai ser no dia da semana que também não estamos definindo, não definimos ainda, mas vai acontecer. Pode ser segunda. Aliás, acho que podiam se inscrever no canal e deixar o recadinho. Qual dia que prefere para se ter um programa comigo e Adriano Diogo para fazer aqui no Inteligência Acima da Mídia, fazer um programa que provavelmente vai chamar, como é que é, Magrão? História e Política. Isso. Então é isso. Digam o que vocês acham e se inscrevam no canal para a gente chegar a 14 mil de uma vez. Isso é bom. Então vamos fazer assim, gente. Aproveitar a ideia do Ivan. Assim que acabar a live, nos comentários fixos da live, vocês vão lá e coloquem o dia que vocês querem a live. De segunda a sexta-feira, que dia que vocês preferem. O horário nós já definimos, tá? Então fica o dia para vocês ajudar a gente a definir. Bota lá no comentário fixo da live. A outra novidade é o seguinte, estamos preparando aqui uma parceria com uma empresa, uma indústria, não é esse o nome, não gosto disso, porque são 2 professores aqui de Cascavel que têm uma pequenina confecção de camiseta, de camisetas temáticas, e é bem legal, uma camiseta sobre as cores, né? As nossas cores, as nossas mensagens, as nossas coisas. E esses professores, que são meus colegas, né? Fizeram um site muito bem feito, muito bem bonitinho. Estamos fechando uma parceria aqui para a gente ofertar um desconto
um desconto aqui pelo canal, um cupomzinho, vou ter um cupom, você vai digitar o cupom aqui do canal lá no site da confecção, e aí você vai ganhar um desconto, não é um descontão, é maravilhoso, mas vai ganhar um descontinho com o cupom aqui do canal Inteligência em Cima da Mesa. E vai ganhar um pedaço de terreno no céu, porque quem ajuda a ter veículos da esquerda, comprando da esquerda, ganha um terreninho lá, uns centímetros que seja no céu. Então é isso, gente, as duas novidades. É isso. Ivan, você quer fazer os seus encerramentos aí para a gente ir descansar? Eu queria só dizer o seguinte, gente, independente dessa coisa que a gente está falando do programa que a gente vai fazer, este canal aqui, ele é um canal super importante, feito com muito sacrifício. Eu e o Adriano, o Diogo, vamos fazer esse programa, que é um projeto antigo nosso de fazer, porque o Adriano era presidente da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, onde eu era coordenador geral da comissão. E é meu amigo, meu companheiro de cadeia ainda. A gente esteve preso junto, é uma figura decentíssima, uma figura maravilhosa, é meu irmão, tá? Mais do que tudo, é meu irmão. E a gente vai fazer esse programa juntando eu e ele para entrevistar uma pessoa. Então, assim, por exemplo, pega o Magrão e chama para conversar, antes de perguntar qualquer coisa, porque hoje em dia tem muita gente dando palpite. Agora, uma pessoa com a história do Magrão, por exemplo, que tem uma história de luta, conta a tua história, de onde você veio, como é que é, etc. e tal, e depois você pergunta assim, bom, em cima dessa sua experiência, o que você acha da situação atual? Aí tem uma diferença, não é pitaco, não é palpite furado. É uma pessoa que tem o que dizer e tem autoridade para falar. A ideia da gente é isso. Pouca gente sabe, Magrão, pouca gente sabe quem é o Alexandre Padilha, por exemplo. Alexandre Padilha, todo mundo fala, foi ministro, não sei o quê, do PT, deputado do PT. Alexandre Padilha é uma figura maravilhosa. Eu sou amigo do pai dele, não dele. Tá? O pai dele teve preso, foi torturado, foi posto para fora do país, ele é evangélico, ele foi morar nos Estados Unidos, inclusive, abrigado pela igreja, e a mãe do Alexandre ficou no Brasil grávida. E ela não podia sair do país, porque os milicos não deixavam. O Alexandre nasceu e só pôde conhecer o Anivaldo Padilha, pai dele, com 6 anos de idade, porque os milicos, desgraçados, não deixaram ele sair do país, nem a mãe dele. E o Anivaldo só volta para o país quando houve anistia. Aí ele conhece o pai. Olha que história do cacete que é essa daí. Ninguém sabe disso. Só sabe o deputado, só sabe o médico, só sabe... Agora, conta essa história e depois pergunta para ele assim, bom, com tudo isso que você tem, me conta aí, como é que você está vendo a situação atual? Você que viveu a ditadura dessa forma. Então, assim, é uma diferença que a gente quer fazer para as pessoas não ficarem ouvindo opinião furada. Porque hoje está cheio de palpiteiro falando bobagem, inclusive. Então, a ideia da gente é mostrar que essa pessoa tem o que falar, porque tem uma vida, tem uma experiência, e aí a opinião dele passa a ser diferente. Tá? Então, essa ideia da gente é para fortalecer, tá, a compreensão da história, para compreender a compreensão do que é política do país. Porque parece que a gente tem sempre, Magrão, que começar do começo. Quando você vai fazer alguma coisa, você fala, bom, mas aí tem isso. Tem que aprender tudo. A gente quer fazer é dar instrumento para as pessoas entenderem que quem está na política tem uma história. E essa história diz respeito a nós hoje. Tá? E a Adriana está falando que vai ser maravilhoso, Ivan e Adriano juntos em um programa. A ideia da gente, Adriana, é isso mesmo. Tá? A gente quer que seja um programa, não por nós, né, por mim, pelo Adriano, mas pelos convidados, e essa ideia de se fazer. É do tempo da ditadura,
depois. Você tem várias pessoas que vêm depois, que fizeram a redemocratização, pessoas que têm uma compreensão da saúde, da educação, que pode explicar o que a gente vive hoje. Então, assim, essa é a ideia de fazer esse programa. Tá? Então, dito isso, eu queria concitar todo mundo que está aqui a se inscrever no canal, dar força para a gente fortalecer esse veículo aqui, porque isso aqui é muito importante. Não é pela linda cara do Magrão, que não é linda essa cara dele, certo? É pelo trabalho que ele faz, que isso sim é maravilhoso. Tá bom? Agradeço a todas e todos e tamo junto. É isso então, pessoal. Tamo junto. Amanhã, recados de lives, né? Então, amanhã, aqui no canal, nós vamos falar com os irmãos Martins, Gilbert e Givalber Martins, do canal Resistência Contemporânea. Puta trabalho também, hein? Puta trabalho que eles fazem também. Não, fantástico, fantástico. Sabe quem apresentou o canal deles para mim, Ivan? Para depois eu mostrar para você? O Delúbio Soares. Eita, porra, é mesmo? Delúbio, conversei uma vez com o Delúbio, ele falou assim, Magrão, tem um povo lá de Palmas, lá do Tocantins, os irmãos arretados, pensa num povão. Falei, nunca vi falar. Peraí, vou te mandar o link. Mandou o link do canal. Bicho, me dá o contato também, Delúbio. Me deu o contato do Gilbert, já entrei em contato. O que é mais louco é se você fica pensando, né? Tocantins, você pensa que é a esquina do mundo. Cara, eles têm um programa o programa desse, que de vez em quando eu dou entrevista lá, tem audiência no Brasil inteiro. É um negócio maravilhoso. Eles têm um trabalho muito competente. O canal deles é enorme. Enfim, a ideia nesses próximos dias é aumentar aqui o vigor das lives, porque nós vamos trabalhar muito para chegar aos 13 mil até a eleição do Lula. Então, amanhã nós tivemos o Roberto Cardoso essa semana, a gente vai ter amanhã Gilbert Givalber. Na semana que vem vai ter uma série de candidatos a deputados, pré-candidatos a deputados aqui do Paraná. Estamos articulando com outros. Falamos com a pré-candidata de Araras também. Falamos com a pré-candidata de Sinop também. Estamos trabalhando pra caramba. Então, semana que vem vai ter Paulo Porto, Renato Freitas, estamos trabalhando a Dartora. O Renato Freitas, o vereador, puta, que legal. O próprio. Então, assim, tá bem bacana a programação, porque a gente quer mesmo transformar esse canal aqui numa coisa importante, relevante para o debate público brasileiro. Valeu, gente, é nóis. Ivanzinho, você também tem culpa no cartório, filho. Bora lá. Valeu.